Olá, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos à edição dessa terça-feira de nosso TJ Regional. Destaca para você. Polícia prende quadrilha que assaltou loja americana no Rio Branco. Ministério Público é contra a ampliação de prazo para a recuperação do lar dos idosos. Pacientes reclamam falta de médicos e remédio no CTA. Esse é o nosso TJ Regional, que já está no ar. O Ministério Público do Estado do Pará interpôs recurso de agravo de instrumento contra a decisão judicial que prorrogou por mais 6 meses o prazo de cumprimento de acordo que estabeleceu com o município para abrir o processo licitatório para a reforma do abrigo dos idosos lá, São Vicente de Paula, aqui em Tucuruí. Por telefone, a promotora de justiça, Aline Martins, explica que o Ministério Público do Estado do Pará recorreu à decisão que prorrogou o prazo de cumprimento de acordo judicial. A promotoria requer a aplicação da multa após o município não cumprir prazos. Essa ação civil pública, ela foi objeto de uma obrigação de fazer que o Ministério Público ajuizou desde 2012. O objetivo era de reforma ou de troca do prédio. Como não trocaram o prédio por não existir outro prédio, a única chance era de continuar com o seu funcionamento reformando, mas isso não foi cumprido. E houve várias tentativas por meio de acordo firmado, os acordos eles não foram cumpridos, nenhum deles. E, por fim, pelo derradeiro acordo, mais de um acordo, inclusive, foi feito em 2018, o último acordo, no caso, em março, E esse acordo novamente não foi cumprido, mas ele foi transitado em julgado. O que isso quer dizer? Não cabe mais nenhum recurso por nenhuma das partes, O que está sendo dito ali tem que ser cumprido porque tem uma homologação judicial, tem força de sentença. A única hipótese de desfazer aquilo seria recorrer, e o município não recorreu. Contudo, mesmo não cumprindo, foi entendido pelo juízo que, como não foi o gestor atual que assinou, mas foi o interino, ele teria, então, por isso, concedido um novo prazo de 6 meses para que eles pudessem iniciar a reforma, com o qual o Ministério Público não aceitou esse argumento e recorreu por meio de um agravo de instrumento que foi deferida a liminar para que fosse cumprida imediatamente aquela sentença que previa multa diária de 5 mil. Justamente pela autonomia dos municípios, independente de quem represente, é um ente municipal que deve se obrigar, Não deveria, então, nesse caso, devolver um prazo de um acordo que já tinha transitado em julgado, já tinha força de coisa julgada, ou seja, não cabia mais nenhum recurso, era apenas cumprir a sentença. Por isso que o Ministério Público recorreu, principalmente considerando que são idosos, pessoas numa situação de vulnerabilidade, em local de risco, inclusive, porque foi detectado pelo laudo do Corpo de Bombeiro, isso desde aquela época, que as madeiras estavam escoradas, é uma área em que eles ficam a maior parte do tempo pegando sol, conversando. Então, para evitar até uma interdição do local, interdição parcial do local, foi deixado, mas que teria que ser feita uma reforma imediata. É por isso da urgência da medida, é necessário que essa multa seja logo executada. E após isso veio o município no Ministério Público para informar que eles já iniciaram essa obra e que eles vão iniciar pela parte que precisa mais, que é essa parte que está escorada. Além disso, foi detectado pelo Corpo de Bombeiros que não tinha a questão de extintores adequados. Na verdade, se faltava lá colocar aquelas luminárias de emergência no local, foi laudado por uma nova vistoria do Corpo de Bombeiros, que foi solicitado agora recentemente, para que fosse colocado extintores de incêndio, luminárias, porque se hoje ocorre um incêndio, eles correm risco de morte, porque não há esses aparelhos essenciais mínimos. Então tem parte que é escorada,
com madeira. Então, isso ofende a dignidade da pessoa humana. Isso é uma situação emergencial, seria isso? Isso, emergencial, né? Então, tudo isso inclui a reforma, né? A reforma tem que iniciar para essas partes mais deterioradas, né? E depois das outras que têm menos urgência. Hoje, nossa equipe esteve no abrigo de idosos Lar São Vicente de Paula, mas não foi autorizada a filmagem do local. Do lado de fora, deu para registrar as más condições da estrutura do prédio, principalmente desta parte em que a parede é de madeira. O prazo de execução é de 4 meses, mas a data do início da obra não foi informada aqui na placa. A construção de quartos e da área de convivência do Lar dos Idosos está orçada em mais de R$260 mil. E agora vamos conferir as principais ofertas da campanha Paraíba Folia no Armazém Paraíba, aqui em Tucuruí. É isso mesmo, continua a campanha Paraíba Folia aqui em Tucuruí. A gente conversa com Arnaldo Granja para trazer todos os detalhes. Arnaldo, então os destaques de hoje são calçados, confecções e tecidos, isso mesmo? Isso mesmo, Rosa. O Paraíba Folia começa o mês aí de fevereiro com muitas promoções, muitas festas, muito preço baixo para o nosso cliente aproveitar. E como você falou, o destaque no setor de confecções, calçados e tecidos, todos os departamentos dessas seções você vai encontrar descontos especiais de 10, 20, 30 até 40% de desconto em cima dos preços que já estávamos praticando. Então o preço baixou mais ainda aqui no setor de calçados, confecções e tecidos para você aproveitar. No setor de tecidos você encontra a maior variedade de tecidos da região e, claro, as novidades para você que quer aí fazer a festa, a folia, né, na sua casa, aí você vai decorar a sua casa, tecidos com estampas carnavalescas aqui no Armazém Paraíba a perder de vista. Muita coisa legal, muita coisa bacana também no setor de confecções. Você que quer pular aí o carnaval, temos short jeans feminino, custavam R$ 69,90, agora por apenas R$ 49,90. Você encontra também blusas femininas estampadas de R$ 29,90. Agora por apenas R$ 19,90. Aqui no Armazém Paraíba você encontra a maior seção de confecções da cidade e seção de moda masculina não fica de fora. Você vai encontrar camiseta masculina regata a partir de R$ 24,90. Você vai encontrar short estampado, short tactel estampado masculino a partir de R$ 31,90 nessa super promoção e também na seção de moda esportiva, camisetas do Flamengo, do Vasco, do Corinthians e a camisa do Papão oficial que custava R$ 299,90. Agora por apenas R$ 199,90. E ainda, Rosa, no setor de calçados, você aproveita muita coisa legal. Toda a maior vitrine da cidade você aproveita no Armazém Paraíba. São calçados das melhores marcas do Brasil. Via Marte, Ramarim, Dakota, BBC. Você encontra também tênis das marcas Olímpicos, Coca-Cola, Fila, as melhores marcas do Brasil. Nós temos sandálias de Valentini que custavam R$ 99,90, agora por apenas R$ 79,90. Temos rasteirinha feminina a partir de R$ 24,90 aqui no setor de calçados do Armazém Paraíba. E o melhor de tudo é que o nosso cliente ainda pode parcelar suas compras em até 5 vezes sem nada de juros, preço de promoção, preços com desconto aqui do Armazém Paraíba, 5 vezes sem juros nos cartões Visa, Master, Credit Shop e, claro, no cartão Paraíba, que é o nosso crediário facilitado. Todo o setor de confecções e calçados, todo mundo convidado a vir aproveitar as folias de preços baixos aqui do Armazém Paraíba, o menor preço da cidade. Polícia prende parte da quadrilha que roubou as lojas americanas em Breu Branco. De acordo com o delegado de polícia, Marcos Araújo, 4 assaltantes foram presos. Odaí Arruda da Silva, Francierton de Menezes Bezerra, Eduardo Souza Lopes e Rodrigo Santos de Jesus. Todos são de Canaã, dos Carajás. Ainda na sexta-feira, a Polícia Civil, em parceria com a Polícia Militar, ficou em diligências, iniciou as diligências e efetuamos a prisão de um dos participantes, que era a pessoa responsável para levantar as informações da americana, a pessoa responsável por levar a alimentação pós-assalto, para levar água para os assaltantes pós-assalto e fazer o resgate deles, caso fosse necessário. Então, quando ele tentou efetivar justamente esse auxílio posterior, ele deu um auxílio anterior, que foi justamente, levantou informações para que os 4 pudessem roubar. Esse quinto elemento, ele estava tentando justamente fazer o serviço posterior. Então, nessa tentativa, a Polícia Civil, em diligência com a Polícia Militar, conseguiu localizá-lo e prendeu ainda na sexta-feira. E no domingo,
nós continuamos em diligência, tanto a civil como a polícia militar. Nós soubemos que teve uma apreensão de uns 50 celulares na cidade de Marabá pela Polícia Rodoviária Estadual, pela PRE. Né? De pronto, tanto a agente do Breu como a superintendência entrou em contato com a Polícia Militar, entrou em contato com a Polícia Civil da cidade de Marabá e constatamos que eram mais 3 elementos que estariam envolvidos no assalto da Americana. Então, nós, entrando em contato com eles, conversamos e ficou acertado, tendo em vista que a ação estava contínua, a perseguição era contínua, não tinha cessado. O flagrante foi feito lá pela cidade de Marabá, né, com a apresentação da Polícia Militar lá de Marabá. Nós fomos ontem conduzir os 3 assaltantes e o material apreendido de volta para a delegacia de Breu Branco para ficar à disposição da Justiça. E qual o histórico dessa quadrilha? Na realidade, todos são das cidades de Canaã do Carajás, né? Eram 4 pessoas, mais um que está preso no Breu, que foi preso desde da sexta, que os 4 ficaram de efetivar de um modo concreto o roubo, e esse outro dava todo o suporte para que o roubo se realizasse e posterior ao roubo. E lá em Marabá, para nossa surpresa, teve mais uma pessoa que foi presa, que veio, que era, no caso, eram 3 que foram presos lá em Marabá. Esse outro estava vindo fazer o resgate dos outros 2 que estavam escondidos na mata, né? E tem 2 ainda foragidos. 3 veículos, 50 aparelhos celulares e outros objetos foram recuperados. Foram 290 celulares, alguns notebooks, tablets. O prejuízo aproximado, segundo a gerência da Lojas Americana, é de aproximadamente R$400 mil. Né? E nós conseguimos, né, fomos pegar agora em Marabá, que foi apreendido lá, 50 celulares, alguns notebooks, alguns acessórios. Né? Estamos em processo de devolução para Lojas Americanas esses aparelhos que foram apreendidos. Além desses celulares, nós conseguimos recuperar 2 motos que foram roubadas dos funcionários na sexta-feira. Foi recuperado também agora um carro que tem um registro de roubo, né, que foi o carro que estava em deslocamento lá na cidade de Marabá. Ainda de acordo com o delegado, as investigações continuam para prender outros 2 integrantes da associação criminosa. Nós vamos continuar a parceria com a Polícia Militar, vamos continuar sempre dialogando com a superintendência para ter condições de trabalho e esperamos mais à frente conseguir prender os outros 2 que restam. Usuários reclamam de falta de médico, infectologista e medicação no CTA, Centro de Testagem e Aconselhamento de Tucuruí. Seu Raimundo conta que não tem médico infectologista e falta medicação aqui no CTA, Centro de Testagem e Aconselhamento em Tucuruí. O problema daqui é o atendimento, não sabe? O atendimento é bom, o negócio é porque a gente vem de longe para consultar com a doutora, que ela é a especial daqui. Aí chega aqui e não tem médico. É esse o problema. Tem remédio? Tem uns, o outro não. E aí como é que fica o tratamento? Aí para, né? Porque não pode tomar só um. Morador da zona rural de Novo Repartimento, Raimundo Alves relata que iniciou o tratamento em 2010, mas há cerca de 1 ano ele vem sendo prejudicado. A gente é ser humano, né? Então a pessoa tem que ver o lado da pessoa, não é só o lado dele, não. O tratamento fica prejudicado? Prejudicado. Este outro paciente preferiu o anonimato para falar que também está com o tratamento prejudicado. A gente fica prejudicado, né, sabe? A nossa carga viral vai lá para baixo e começa todo o tratamento que a gente está sendo feito, sendo acompanhado, volta a estaca 0. Diante da situação de descaso, os pacientes pedem providências às autoridades. Estamos aqui já há um bom tempo e sempre sendo acompanhado por a infectologista, a doutora Henriana Serra. Só que, porém, ela está desde o ano passado sem receber o salário dela e ela, mesmo assim, vem nos cobrindo com o seu trabalho. Porém, chegou um momento que não deu mais para ela vir trabalhar, porque ela está com mais de 6 meses sem receber o pagamento. Eu gostaria que a autoridade do município, secretário de saúde, prefeito e tudo mais, se mobilizasse e ver que os pacientes do CTA temos que ser acompanhados por um infectologista. Não tem como a gente receber medicação no CTA se não tivermos alguém que nos oriente. Então é de urgência, sabe? A doutora Henriana, pedimos o retorno da doutora Henriana. Certo? Ela atende não somente os pacientes de Tucuruí, mas de toda a região do Lago da Hidrelétrica.
Empresa apresenta ao Ministério Público Estadual e Federal e à comunidade o projeto de derrocamento do Pedral do Lourenção. O encontro foi o resultado de uma iniciativa da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo e aconteceu no auditório do Ministério Público do Estado do Pará, no município de Marabá. A reunião durou cerca de 3 horas, mas foi considerada muito proveitosa pelo secretário de Estado de Transportes, que ressalta a importância da obra para toda a região. Hoje nós estamos aqui apresentando à sociedade, entendeu? Não só para Marabá, mas para todos os municípios que serão beneficiados com essa obra. E é uma obra de extrema importância que vai trazer aí um impulso na economia local e economia para o Estado, onde o Estado todo ganha, os municípios todos vão ganhar, onde vai ter geração de renda, geração de emprego e com isso vai melhorar o escoamento de produção mineral, agropecuária para a região. Eu acho que todo mundo ganha com essa obra, que é uma obra tão esperada, tão sonhada, principalmente nessa região sul e sudeste do Pará. A previsão de conclusão do projeto gira em torno de 24 meses, mas o início depende da liberação do IBAMA, que tem até julho para concluir a análise. Nós estamos aqui tentando antecipar, evidentemente que hoje no estágio ela depende do IBAMA, ela está em análise pelo IBAMA, o IBAMA tem até julho para concluir essa análise e liberar para que a obra inicie, certo? Então, em julho, a nossa expectativa é da gente iniciar essa obra e aí depois são 24 meses, a gente tenta diminuir esse prazo para 20, para 18 meses. A empresa DTA Engenharia apresentou o projeto e os dados dos impactos ambientais que prevê essa obra. A gente é uma empresa de engenharia, veio aqui fazer uma exposição de uma intervenção relevante. Isso é a chama escorvadora de um processo de desenvolvimento fenomenal. Não são 100 empregos na obra que vão impactar, são os milhares, as dezenas de milhares de empregos que vão gerar em consequência da obra. Então eu estou satisfeito, eu acho que daqui para frente agora é cumprir as audiências e eu quero o quanto antes começar. Quero dar a primeira detonação lá para a gente filmar e acabar com essa história do Lourenção, que ele é passível de ser enfrentado e transformar isso em oportunidade, em hidrovia, em logística para o Estado e para o país. Para o engenheiro, não se trata de uma obra de risco e os impactos são considerados positivos. São 6 municípios diretos e 9 mais 3 indiretos, é impactante, mas eu estou muito tranquilo, impacto positivo, não é nada... Isso não é uma obra de risco, porém é uma obra que precisa tomar as medidas mitigadoras, analisar os impactos e tudo isso está muito bem contemplado. Eu estou muito tranquilo, eu quero começar logo a obra e terminar logo a obra. Falando em começo, tem alguma previsão? O Pádua falou meados desse ano, isso não depende da gente, depende do órgão ambiental e das audiências, né? Mas eu acredito que seja mais para o trimestre último do ano, eu acredito. O encontro contou também com a presença de vários políticos dos municípios que integram a hidrovia. Entre eles, o vereador Nilvão Oliveira, que esteve presente representando o município de Tucuruí. O fórum talvez não seja o mais adequado, mas eu, inclusive, na minha fala, não deixei de mencionar a nossa BR-422, que liga Tucuruí a Novo Repartimento e até Limoeiro do Ajuru. Também não pude deixar de cobrar aqui do representante da CETRAN, que foi ocupante de um cargo federal, por que o convênio dos 38 milhões de reais que beneficiariam Tucuruí com obras pelo DENIT ainda não foram executados? Ou seja, então nós temos uma série de pendências e de outros deveres de casa para fazer com que Tucuruí volte a ser uma grande potência econômica e já estamos falando no derrocamento do Pedral. Ótimo se vier. Só nos lembremos que são 40 quilômetros de rocha. Precisamos sair do universo das palavras e fazer a coisa acontecer. É uma esperança, sim, nós acreditamos que pode. Só não podemos deixar para trás pontos importantes desse modal logístico terrestre para o desenvolvimento da nossa região. O prefeito Arthur Brito também acompanhou toda a reunião. Para ele, a obra é uma das mais importantes da década e ressalta que Tucuruí tem que estar preparado para receber o projeto. O porto da cidade está sendo um dos planos.
nós temos que nos preparar para tirarmos proveito dessa situação. Já estou trabalhando na questão de um projeto do porto para Tucuruí, pelo fato da posição estratégica que Tucuruí vai obter com a navegabilidade do Rio Tocantins. Então vou buscar parceiros para construir esse porto em Tucuruí. A reunião de apresentação do projeto aconteceu aqui no município de Marabá. Para o Ministério Público, o que foi apresentado até agora é considerado satisfatório, mas ainda faltam muitas audiências, inclusive uma delas em Tucuruí. O Ministério Público ficou satisfeito com a apresentação, a gente só tem que ficar vigilante, né? E acompanhar se o que foi exposto aqui é o que realmente ocorrerá na prática, porque foi colocado para a gente, para a população de modo geral, a forma como será utilizado explosivo, as máquinas que serão utilizadas. Então, o que consta nos relatórios, no EIA-RIMA, que foi apresentado ao IBAMA, eu acho que cumpre o artigo 225 da Constituição Federal, quando fala do princípio do desenvolvimento sustentável. Agora, cabe, como eu disse agora há pouco, a gente acompanhar para que isso se torne uma realidade ao se executar esse projeto. O promotor destaca ainda que parte do Produto Interno Bruto, o PIB, irá passar por Tucuruí. A gente deve ter uma visão um pouco mais ampla. Isso não vai beneficiar só a gente está aqui porque a gente está mais perto, mas o Brasil todo vai ganhar com isso. Estima-se que boa parte do PIB do Brasil irá passar pelas reclusas que ficam lá no nosso município. E assim nós vamos encerrando mais esta edição do nosso TJ Regional, agradecendo a você pela sua atenção, pelo seu carinho e a toda a nossa equipe pelo belíssimo trabalho do dia de hoje. Uma boa noite a todos vocês e até amanhã, se o Altíssimo assim nos permitir.